Já ouviram falar de perfeccionismo? E não é defeito chique para falar na entrevista de emprego, quando perguntarem para você quais são os seus três defeitos, que eu acredito que é uma pergunta que, graças a Deus, ninguém mais está fazendo entrevista de emprego, porque a gente já entendeu que não tem poder discriminativo nenhum. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfeccionismo. O que que é perfeccionismo? Você é uma pessoa que se preocupa em atingir seus objetivos? Você busca aprimorar o seu desempenho? Você estabelece metas frente às atribuições que você assume? E você tende a revisar e se preparar para as tarefas pelas quais você é responsável? Ou seja, se você se encaixa nesse perfil, você é perfeccionista, mas esse perfeccionismo seria um perfeccionismo funcional, porque seria um perfeccionismo que busca bons padrões, responsabilidade, realização de tarefas, constância para atingir as próprias metas e objetivos, e que normalmente faz com que nós possamos, a partir disso, nos desenvolver em nível pessoal e profissional e ainda conseguir reconhecimento nos meios em que estamos inseridos. Então, se a gente para pensar nesse raciocínio, dessa forma que eu apresentei para vocês, o perfeccionismo, nesse sentido, ele é super positivo. No entanto, para algumas pessoas, esse perfeccionismo vai assumir características não tão funcionais assim. Como? E aí a gente tem três perguntas para meio que identificar se você tem esse perfil do perfeccionismo mais disfuncional. Você constantemente se critica quando não consegue atingir suas expectativas e fica pensando repetidamente sobre isso? Você tem preocupações excessivas em cometer erros e, caso cometa erros, pensa que será algo terrível? E você acredita ser difícil atingir os padrões dos outros ou que as outras pessoas não correspondem às suas expectativas? Se essas perguntas você responder de forma afirmativa, é muito possível que a pessoa que disse sim para essas três respostas, que ela tenha o perfeccionismo se tornando um problema. Ou seja, esse perfeccionismo disfuncional ou patológico. Ao invés de assumir as características que a gente falou no perfeccionismo desejado, né? A pessoa, eu vou ser responsável, vou atingir minha meta, vou chegar nos meus objetivos. Quando a gente está falando dessa busca por um padrão inalcançável, vai acontecer exatamente o oposto. Você não vai atingir suas metas, você não vai conseguir buscar os seus objetivos, muito pelo contrário, você vai adoecer. É uma busca de padrões elevados tão sem sentido que a própria coisa pelo motivo, porque assim, qual que é o motivo de eu estar sendo tão perfeccionista? Normalmente o motivo é porque eu quero ser excelente, mas a busca por essa excelência está sendo uma coisa tão adoecedora que a única coisa que eu não vou ser é excelente, porque eu não estou conseguindo fazer nada, ou não estou conseguindo fazer bem, porque eu fico preso em alguns padrões disfuncionais de comportamento. Então, vamos definir perfeccionismo. Qual é a definição? O que é perfeccionismo? Existe uma grande discussão em torno desse tema, é importante a gente deixar isso claro, porque não é simples definir perfeccionismo. Inclusive, algumas pessoas destacam esse lado positivo do perfeccionismo. Então, perfeccionismo é bom, é legal a pessoa querer esses padrões elevados, ter padrões elevados para você e para os outros, seria positivo. A gente tem autores que defendem isso. Mas, por outro lado, quando a gente fala desse perfeccionismo, a gente está querendo se referir aos aspectos disfuncionais. Se ele for um perfeccionismo defeito chique para falar em entrevista de emprego, ele não vai se encaixar no perfeccionismo como ele é conhecido dentro da literatura da psicologia, que é esse perfeccionismo que adoece. Se ele é um perfeccionismo no sentido de, eu tenho muito esmero com todas as minhas tarefas, eu sou super responsável, eu adoro seguir metas e objetivos e fazer isso muito bem, então, nesse sentido, talvez a gente precisasse de uma outra palavra, né, para falar disso, como uma pessoa responsável, uma pessoa que cumpre bem metas, né? E esses seriam adjetivos mais adequados do que a gente classificar essa pessoa como perfeccionista. A definição real de perfeccionismo, ela é uma tendência de manter padrões elevados que tem que estar associada a sofrimento subjetivo e prejuízos significativos. Então, os meus altos padrões, eles precisam necessariamente me provocar sofrimento e prejuízos. Se eles não fizerem isso, a gente não vai estar falando de perfeccionismo, certo?
Apesar desses padrões elevados serem úteis em alguns momentos, os padrões extremamente altos que estão associados ao perfeccionismo não são úteis, porque acabam interferindo no desempenho e na realização da tarefa. O que a gente tem certeza é que as pessoas que são perfeccionistas, elas pagam um preço elevado por essa busca pela perfeição. Porque normalmente essa busca não vale a pena e acaba trazendo sofrimento tanto para a pessoa quanto para as outras pessoas que convivem com ela e para a própria tarefa em si. Então, às vezes, problemas no emprego, por exemplo, que podem ser causados por isso também. A cultura na qual a gente está inserido também é um fator que deve ser mencionado quando a gente fala sobre a origem do perfeccionismo. Por quê? Estamos envolvidos hoje em dia numa cultura que normalmente acredita que padrões perfeccionistas são positivos. As pessoas tendem a ver o perfeccionismo com bons olhos e acreditam que é correto ou fazem isso instintivamente quando acabam valorizando as pessoas quando elas têm sucesso ou conquistam alguma coisa. Então, faz muito sentido atrelar esses padrões altos a sucesso, a felicidade, a ser valorizado, porque é isso que a nossa cultura nos mostra, que quanto mais a gente tiver de sucesso, de alcance, mais felizes em tese nós seremos e mais reconhecidos e amados pelos outros também. E aí aqui a gente tem uma situação super delicada quando a gente fala sobre isso, porque a gente acaba, acho que a psicologia de um modo geral tenta caminhar muito contra isso, né? Porque a gente acaba entrando numa pira muito grande, assim, de todo mundo tem que fazer o melhor, todo mundo tem que ser o primeiro lugar, e na verdade só existe um primeiro lugar, né? Todas as outras pessoas vão ficar ali do segundo para baixo. E a gente acaba não olhando para a nossa jornada e não olhando para essa jornada com carinho, né? Com autocompaixão, até mesmo valorizando as coisas que nós fazemos por conta desse perfeccionismo. Então, esses altos padrões, eles podem acabar nos adoecendo de formas importantes, assim, se a gente não tiver um cuidado com isso. E é isso que a gente tem que psicoeducar o nosso paciente para ele entender. E para fechar essa primeira parte sobre o que é o perfeccionismo, né, o fato dele ser associado a uma série de outros problemas. O perfeccionismo, ele pode estar na gênese ou no agravamento e manutenção de uma série de transtornos psicológicos, como ansiedade, transtornos de humor de um modo geral, fadiga crônica, distúrbios alimentares, né? Fadiga crônica pode entrar aí também um quadro de depressão e pode ter um papel, inclusive, no desenvolvimento desses quadros. Então, o fato de você ter esses padrões elevados e ser perfeccionista pode te trazer uma ansiedade, pode te trazer uma depressão e acaba sendo um fator que a gente tem que estar bem atento para que ele não gere esse tipo de dano na vida das pessoas. Então, o perfeccionismo, ele é uma característica presente em diversos diagnósticos e pode também contribuir para a manutenção de outros problemas psicológicos para além desses que eu citei aqui. Pessoas que são perfeccionistas também podem ter problemas como raiva excessiva, estresse, dificuldades nos relacionamentos interpessoais e outros problemas relacionados com as altas expectativas que eles possuem das outras pessoas. Além disso, a presença recorrente de uma grande carga de estresse e do sentimento de raiva pode trazer problemas no sistema imunológico, aumento da pressão arterial, dificuldades no sono e outros problemas de saúde. Pessoas que têm pensamentos perfeccionistas, por exemplo, eu devo ser perfeito, tendem a ter comportamentos coerentes com essa interpretação sobre si mesmo. Esse comportamento pode confirmar esse pensamento, por exemplo, eu posso verificar repetidas vezes se o trabalho está feito com perfeição, ou eu posso evitar entrar em contato com esse pensamento, por exemplo, procrastinar, adiar muito uma tarefa, para que eu não, tipo, já que eu não vou conseguir ser perfeito mesmo, né, porque tentar, então eu acabo adiando. Então, pode também acontecer de ou eu fazer uma tarefa para tentar confirmar aquele pensamento, tipo, conferir se o trabalho está correto, né? Ou até entrar nessa questão de refazer várias vezes o trabalho, ou eu posso ir para o outro lado e evitar entrar em contato com esses pensamentos e, por exemplo, procrastinar. A evitação é muito comum no perfeccionismo, uma vez que os padrões elevados geram um nível significativo de ansiedade e estresse.
fazem com que o indivíduo se engaje em outras atividades que aliviem esse estado emocional. Então, como o perfeccionismo e os pensamentos perfeccionistas geram um nível de ansiedade e estresse muito alto, isso pode fazer com que a pessoa acabe procrastinando mais, porque ela precisa regular, que muitas vezes procrastinar é um mecanismo de autorregulação. Eu procrastino para que eu possa voltar a me sentir bem. Então, como o perfeccionismo gera um nível elevado de estresse, procrastinar é uma forma de eu voltar a me sentir bem para depois tentar a tarefa novamente. Só que eu posso entrar num ciclo muito disfuncional a partir disso tudo, né?